Agora eu vou contar pra vocês o passado do vilão. Vocês já devem ter percebido que o protagonista não é exatamente o Roman Dmitri, mas sim o John Ryuk Baek no corpo do Roman Dmitri, pois o Roman acabou tirando a própria vida e então o John Ryuk Baek reencarnou no corpo do Roman Dmitri. E a história do John Ryuk é a seguinte: ele era um dos 12 filhos de um cara extremamente forte, mas seu pai o jogou em um buraco e disse que só era pra ele sair de lá se ficasse forte, pois seu pai diz que não precisava de filhos fracos e diz também que John Ryuk pode até ser seu filho, mas não tem nada de especial nisso, já que ele poderia ter mais filhos quando quisesse. Então, se o John Ryuk quisesse provar seu valor, ele teria que reinar nesse buraco. A partir daí, o moleque só apanha, afinal, ele é o filho da pessoa que tranca geral ali, e acaba sendo um alvo fácil de ódio e de inveja, e por mais que ele tente revidar, ele não consegue. No fim, ele apanha enquanto fica com raiva de toda essa situação e que ele não pediu pra nascer, mas, se quiser continuar vivo, ele precisa ser muito forte. O garoto apanhava todo dia, e é sério, todo dia ele apanhava, e todos olhavam, mas ninguém o defendia. No entanto, um dia surgiu uma oportunidade, e o nosso protagonista agarrou essa oportunidade, e ele conseguiu atingir o garoto, revertendo toda essa situação. Era uma chance que talvez não voltaria, mas sinceramente ele não precisaria que voltasse, afinal ele não deixaria essa chance passar. E feito isso, as pessoas que antes o viam como idiota agora sentem medo do vilão John Ryuk Baek. E ele ainda diz que é pra avisarem todos que seu chefe foi derrotado e que quem fez isso foi ele. E esse aí foi parte do passado do vilão. Você lembra que o Barão Romero chamou seu filho para ir até lá, certo? E é isso que ele vai fazer agora. O Roman chega em frente à sala de seu pai e lá tá também o Capitão Jonathan, que havia acabado de relatar ao Barão Romero tudo o que o Roman fez. O Barão Romero pede pro Roman entrar e em sua cabeça ele só pensa que se o Roman realmente eliminou a gangue Presas Mortíferas sozinho e por vontade própria, então o Barão tá pronto para corrigir suas falhas como pai e alega também que vai fazer qualquer coisa pelo seu filho. O Barão Romero já questiona seu filho se ele realmente eliminou aquela gangue sozinho, e o Roman analisa o Barão Romero e pensa que talvez seja melhor esconder o fato de que fez tudo isso sozinho, isso para que não tenham tanta expectativa nele. No entanto, ele responde que sim, pois para ele não tem como o demônio celestial John Ryuk Baek conseguir esconder sua superioridade. Então seu pai pergunta surpreso como ele conseguiu derrotar os Presas Mortíferas, e para não levantar suspeitas, ele mente que na verdade estava praticando esgrima sozinho. O Barão diz que o ajudaria com um treino se soubesse, e o Roman responde que ele já perdeu tempo demais fazendo nada e que queria provar que consegue sim fazer algo sozinho. Seu pai ainda não consegue acreditar que ele ficou tão forte treinando sozinho, então o Roman diz que atraiu o líder das Presas Mortíferas e o derrotou, e isso estabilizou toda a gangue, mas a questão é como ele atraiu o chefão, e a resposta é que ele usou a si mesmo de isca. Seu pai já começa a dizer que isso foi muito perigoso, então o Roman diz que sabia que os membros não o atacariam, afinal a maioria só fazia parte da gangue porque sofriam ameaças, e eles não arriscariam suas vidas para salvar o chefão e acabar perdendo sua própria liberdade recém-reconquistada. E após o Roman revelar esse plano inteligente, até o Barão Romero não tem mais nada a dizer, a não ser por uma coisa: ele pede para que o Roman mostre sua esgrima para ele, e é isso que o Roman fará. Já no campo de treinamento é visto muitos cavaleiros com espadas de madeiras, até que todos ali param seus treinos, e toda essa comoção é por causa do Lorde do território que tá ali, o Barão Romero Dmitri. Entre os cavaleiros tem um garoto ali que me deixou sentindo uma treta. O galeguinho só olha pro Prota e se pergunta o que esse idiota tá fazendo aqui. Enfim, o Capitão Jonathan se vira e fala pra todos que quer um voluntário para ter um duelo de espadas com o nosso protagonista. Só que ninguém fala nada, né? Afinal, o Roman Dmitri é filho do Lorde desse território, então é só eles acertarem o Roman que eles vão ser presos, tá ligado? E por isso, ninguém se oferece pra lutar. E o loirinho ali pensa o mesmo que eu, e ainda acrescenta dizendo que se alguém conseguir perder pro filho idiota dos Dmitri, a pessoa provavelmente seria expulsa da cavalaria. O Capitão Jonathan pensa bem e diz que se não tiver voluntários, ele vai escolher alguém. E bem, ele acaba escolhendo alguém que pode derrotar o Roman com facilidade, só na cabeça dele, né? Ele então escolhe o Chris, que é esse loirinho aqui, esse loirinho. E só pelo nome, esse cara aqui é pique, hein? Ele é até o vice-capitão dos cavaleiros desse território. O loirinho ali, o Chris, acaba lembrando da primeira vez que ele viu o Roman Dmitri, e isso foi há 1 ano atrás. O Roman tava podre de bêbado e fazendo fiasco num pequeno restaurante, quebrando as coisas e escambau, tá ligado? Até que apareceu o Chris, que segura o Roman bêbado, mas
O Roman dá um tapão na cara do Chris e o Chris fica boladão. E com razão, né? O Roman continua falando merda ali e o Chris só ficou pensando que o Roman era fraco e uma vergonha como homem, como filho e que seria melhor ele nem estar vivo. E caraca, nessa daí o Chris pegou mais pesado que a Thaís. Eu não sou nem louco de terminar de falar o nome, senão o meu vídeo cai. Na real, se bobear até o canal cai, de tão pesado, né? Enfim, voltando pra atualidade, o Chris fica indignado que ele tem que duelar contra aquele idiota de um ano atrás. Então, o Chris até tenta argumentar que não deveria duelar com o Roman, mas o Capitão Jonathan escolheu ele e ponto, acabou. É a lei que me manda, que tu não comete. Sem mais enrolação, o duelinho já vai começar, o Chris tá pronto e o protagonista também. Só que o Chris tem mais uma coisa a falar, que em resumo, ele falou que vai levar a luta a sério, mas também pediu a garantia de que ele não vai ser punido se ele acabar acertando o filho do Barão Romero Dimitri. O Barão concorda e o Roman, bom, o Roman dá um sorrisinho que já deixa o Chris full pistola. E agora sim, finalmente, é a hora do duelo. O Chris já dá uma pisada e avança pra cima do protagonista velozmente. No entanto, o prota já vê a direção do ataque e se defende. Os soldados cavaleiros ficam surpresos com o bloqueio e até mesmo o Capitão Jonathan não consegue nem acreditar no que viu. E bom, nem o Chris consegue entender como o Roman conseguiu bloquear. O Chris acaba recuando e analisa melhor o protagonista, pensando que talvez tenha sido só uma coincidência ele ter defendido tão bem. De qualquer jeito, partindo para cima do prota, o Chris pensa que o Roman não vai conseguir bloquear isso. E o Roman não bloqueia, ele desvia, mas esse era exatamente o plano do Chris, que ataca novamente só para ser bloqueado novamente pelo Roman. Outra abertura surge e o Chris decide acabar com tudo, mas o Roman desvia novamente e agora é a vez do nosso protagonista atacar. O Chris sente o perigo, no entanto já era tarde, pois o Roman o ataca. Entretanto, ele ainda assim consegue se esquivar e recuar, percebendo que isso de agora foi muito perigoso. Todos dali ficam novamente surpresos, afinal, surpreendentemente, o Roman Dimitri é quem tá ganhando. Isso deixa o Chris muito irritado, ele não consegue nem achar falhas no Roman, mas ele afirma mentalmente que não vai perder pro idiota do Dimitri. Mas bom, o prota diz que já aqueceu o suficiente, e agora é ele quem vai pra cima. O Chris consegue bloquear com muita dificuldade e o Roman continua o bombardeio de ataques. O Chris até consegue se defender, mas o Roman não diminui seu ritmo, e isso até choca o público que vê essa sequência de ataques e defesas incríveis. O Chris não pode ficar só na defensiva e dito isso, ele planeja atacar agora. Só que quem recebeu um grande ataque foi ele, e se defender disso acabou criando uma abertura, e por isso o Roman decide acabar com a batalha agora mesmo. No entanto, o Chris vê uma abertura no Roman e decide atacar o protagonista que desvia, pois essa abertura foi criada intencionalmente para enganar o Chris, que caiu que nem um patinho. E agora sim, o protagonista vai acabar com essa luta. Enquanto isso, o Chris fica incrédulo de que realmente vai perder para o idiota do Dimitri. Nessa hora, o Chris usa sua aura e ataca o Roman numa tentativa de reverter a situação, e o Capitão Jonathan pede para o Chris parar, pois o uso de aura é extremamente proibido se for contra uma pessoa comum. No entanto, o Chris em estado de fúria não ouve ninguém e lança seu ataque, que deixa o Roman sem reação. Após aquele ataque, todos ali ficam assustados e o pai do Roman fica muito preocupado, mas assim que suas visões são recuperadas, nos é mostrado que o Roman desviou. Não só isso, pois ele tá irritado e prontamente revida o ataque, deixando o Chris sem nem entender nada. No fim, o Chris é acertado e, para surpresa de todos que estavam ali vendo o duelo, o nosso protagonista é quem ficou de pé. E sim, o nosso protagonista venceu. Rapaz, chegou até a escorrer uma lágrima aqui, ó. Mentira. Será que agora ninguém mais vai chamar ele de idiota dos Dimitris? Até porque se alguém chamar, né, é só ele bater com a cara da pessoa no punho dele, até a pessoa ficar inconsciente, né? Aliás, se tu tem alguma obra assim que tu gosta e que queira que eu narrasse, deixa o nome da obra aí nos comentários. Eu tô precisando de sugestões para obras novas, pô. Depois do Chris tomar essa bardelada na cara, ele obviamente desmaiou e acabou tendo um sonho do seu passado. Era uma época em que todos viam ele como alguém incrível, afinal, ele era o vice-capitão dos cavaleiros e também era treinado diretamente pelo Capitão Jonathan. E tem até um pessoal ali fofocando que o Chris é muito novo, mas já é um espadachim de aura de 2 estrelas. E tinha muita gente na cidade que falava sobre o talento extraordinário do Chris e também de sua ótima esgrima. Até as novinhas ficavam impressionadas com ele. E até mesmo o Capitão Jonathan se impressionava diariamente com o Chris, pois apesar de ser talentoso, ele ainda era muito dedicado. Ele era tipo o Siban ou o CR7, só que em esgrima. Caralho, todos eles começam com C. O Siban, o CR7 e o Chris. E até ele é Chris, eu vou chamar ele de Cristiano a partir de agora.
Mas esse gênio foi derrotado. O Barão Romero nem entende como Roman derrotou o Cavaleiro de Aura de 2 estrelas, e o Capitão Jonathan tá ainda mais confuso sobre como alguém que treinou só por algumas semanas conseguiu derrotar o seu melhor cavaleiro. No entanto, o Capitão Jonathan diz para o Barão Romero que isso só pode ser possível se o protagonista for um gênio da esgrima. Todos ficam em silêncio e o Roman acaba lembrando do último ataque do Cristiano, até que algo quebra sua concentração. É a risada do seu pai, que tá rindo de felicidade após ouvir do Capitão dos Cavaleiros que seu filho é um gênio da esgrima. Ele até pede pro Capitão Jonathan confirmar se isso é mesmo verdade, e o Jonathan responde que só pode ser isso. Dito isso, o Barão Romero chama seu filho e diz para o Roman que ele tá muito orgulhoso, e diz também que o Roman pode pedir qualquer coisa como recompensa por ter conseguido conquistar algo sozinho. O Roman só dá um sorrisinho e fala sobre a ida dele ao exército daqui 6 meses, já que ele cancelou o casamento com a Flora Laurence. E o Barão Romero já pensa que o Roman não quer ir pro exército, mas não é isso. O que o Roman quer é poder escolher os soldados que ele vai levar junto. Seu pai diz que ele não precisa ir pro exército se ele se reconciliar com os Laurences, mas o Roman insiste que vai ir sim. Então seu pai aceita isso e diz que tudo bem, desde que o Roman continue mostrando resultados como ele fez nos últimos dias. Então, o Roman pede mais uma coisa, pede para que o Cristiano ensine a aura para ele. O quê? Eu tenho que ensinar a aura pro jovem mestre Roman? Não tem o que fazer, foi o Lorde Romero quem mandou. O Cristiano diz que agora ele só quer se esconder por ter perdido contra o jovem mestre e ainda ter usado a aura contra alguém normal. Ele continua reclamando até que o Capitão Jonathan faz uma proposta. O Capitão diz que se o Chris ensinar o jovem mestre e ver o que o Roman tem de diferente, então o Capitão vai ensinar o Cristiano suas técnicas secretas. O Cristiano já fica agitado, já que aprender essas técnicas significa que ele seria capaz de virar um cavaleiro de aura de 3 estrelas. Então, mesmo ele não querendo, ele acaba aceitando treinar o Roman. Já na casa do protagonista, o Alfred diz que tá todo mundo comentando sobre como ele derrotou os presas mortíferas, mas que ainda era mais impressionante ele vencer o duelo com um cavaleiro de aura de 2 estrelas. E calma lá, pra quem não sabe o que é aura, eu já vou explicar já. Na verdade vai ficar pro próximo vídeo, mas aqui vai um pouco do que é aura, através do Alfred aí. O Roman finalmente pergunta o que é essa tal de aura, e o Alfred responde que nem ele sabe. Mas tudo bem, porque ao menos ele diz saber que a aura é algo com uma capacidade de usar a energia que fica na natureza. Ajudou muito em Alfred, ó, explicou bem demais. Ironia. O protagonista já tem uma vaga ideia do que a aura seja, afinal, ele veio de um mundo de artes marciais onde eles usavam sua própria energia e a energia da natureza para se fortificarem e fortificarem seus ataques. Sim, no mundo de onde ele veio, eles usavam Ki. E Ki é o mesmo poder que o Chung Myung usa na história do Santo da Espada, que tem aqui no canal. Eu vou botar aqui no card agora. E esse Ki é a mesma coisa que a aura desse novo mundo. Só que o Prota diz que o uso dessa aura é ineficiente. E ele quer saber exatamente como o pessoal usa seus poderes aqui. E acaba se empolgando com a ideia de ensinar e aprender novas formas de usar seus poderes. Já tô até vendo que a partir de agora, ninguém mais segura o protagonista. Vai aprender a aura e vai ficar mais roubado que o povo brasileiro. Entendeu? Entendeu a piada? Enfim, tenha um bom dia.